Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu espero e desejo que sim. Eu sou a Tati Súria e hoje, dia 25/4, nós comemoraríamos 112 anos da mãe do Elvis Presley, né? Seria o aniversário dela de 112 anos se ela estivesse aqui entre nós. Aniversário de Gladys Love Smith Presley, a mãe de Elvis Presley. Então Gladys era filha de Robert Bob Smith e de Octavia Lavinia Doll Mansell. Sobre os avós maternos de Elvis, a autora Elaine Dundee teve isto a dizer: Doll é a mais alegre de todas as moças nestas regiões. Ela é reconhecida pela beleza, elegância, requinte, de feições de porcelana, mas teve uma terrível tuberculose que a deixou prostrada. Era a terceira filha mimada de White Mansell, Doll. Era de uma beleza delicada e a menina dos olhos do seu pai. Não casou até ter 27 anos e, quando o fez, foi com seu primo, em primeiro grau, Robert Bob Smith. Bob Smith e Doll Mansell, os avós maternos de Elvis Presley, eram primos em primeiro grau. Isto representou uma intensificação genética, uma duplicação da linhagem familiar. O casamento entre primos em primeiro grau, com as suas intensidades e possibilidade para disfunções, era comum em comunidades insulares do sul agrário. Tal como Doll, Bob Smith era muito atraente, com o seu sangue índio evidenciado pela fronte nobre, boa estrutura óssea, feições perfeitas e olhos escuros e profundos. O seu cabelo era negro como carvão. Doll estaria confinada à sua cama por causa da tuberculose durante todo o seu casamento. Tal como seu tio e sogro, White Mansell, Bob Smith trabalhou muito na dureza do campo e por vezes fazia bebida ilegal para poder sustentar a sua mulher inválida e os 8 filhos. Em 1931, quando Gladys tinha 19 anos, o seu pai, Bob Smith, morreu. Foi completamente súbito e inesperado. Toda a gente estava à espera de que a doente Doll fosse a primeira a morrer. Tal como foi pedido pelo próprio, ele foi sepultado num túmulo por marcar. Sendo assim, Gladys não teve um modelo forte na sua mãe. Teve que cuidar dela até o último instante. A mãe de Gladys, Doll Smith, morreu em 1935, no ano em que Elvis nasceu, e foi sepultada do lado do seu marido, Bob Smith, mais uma vez numa sepultura por marcar. E assim, tal como Elvis, Gladys perdeu sua mãe numa idade muito jovem. Gladys tinha 23 anos, Elvis também. E nós ainda podemos ver sobre as lembranças da Priscilla, que não é Presley, algo que ela disse sobre Gladys nesse dia que vamos homenageá-la pelo seu aniversário. Priscilla diz no seu livro biográfico Elvis e Eu, ela fala sobre uma lembrança que a avó de Elvis, a Dodger, né, a Minnie Mae, que era a avó por parte do pai, é a mãe do Vernon, que ela compartilhou com ela, com a Priscila, em relação a Gladys. Abre aspas. Dodger ajudou a criar Elvis como se ele fosse o próprio filho, mimando um pouco como as avós fazem. Ela sempre corria em sua defesa quando sentia que Gladys era muito severa. Dodger me contou. Gladys me chamou de Senhora Presley desde o primeiro momento em que a conheci até que ela deu seu último suspiro. Um dia, Elvis veio correndo e disse: Oi, Minnie. Eu senti tanta pena daquele jovem. Gladys levantou-se, estendeu a mão para o menino e disse:
Nunca a chame pelo primeiro nome. Isso é desrespeitoso. Ela é sua avó. Ele chorou por uma hora. Eu entrei e disse: Filho, vai ficar tudo bem. Ela estava apenas fazendo o que achava certo. Agora entre e peça desculpas a ela. Eu descobriria que a mãe de Elvis, Gladys, era o amor de sua vida. Ela morreu em 14 de agosto de 1958, aos 42 anos, de insuficiência cardíaca após um longo período de hepatite aguda. Ele expressava o quanto a amava profundamente e sentia sua falta. E como de muitas maneiras ele temia voltar para Graceland sem ela lá. Fora seu presente para ela, uma propriedade privada que ele comprou por US$ 100.000 um ano antes dela morrer. Era hábito de Elvis telefonar para Gladys todos os dias. Fiquei surpresa ao saber que até o momento em que ele começou a entreter, ele nunca passou uma noite fora de casa. Ele me contou sobre uma vez que o seu carro pegou fogo enquanto estava na estrada e ele escapou por pouco com vida. Embora ela estivesse a quilômetros de distância, Gladys sentou-se ereta em sua cama e gritou seu nome. A ligação intuitiva entre eles era tão forte. A sua preocupação com o bem-estar dele enquanto ele estava longe de casa era tão grande que ela passava noites sem dormir até que ele ligasse, dizendo a ela que estava seguro. Gladys tinha muito orgulho de Elvis e apoiava sua carreira, mas desejava mais do que fama ou dinheiro para ele. Ela desejava que ele fosse feliz. Quando as coisas começaram a ficar muito movimentadas na vida dele, naturalmente Gladys ficou enciumada de não tê-lo praticamente 24 horas por perto, mas principalmente porque isso a impedia de proteger o filho. Ela via a pressão que a fama exercia em seu menino. Se irritava quando diziam coisas ruins sobre ele na mídia. Tinha medo que os fãs pudessem machucá-lo. Isso tudo a fez desejar por vezes que ele desistisse da sua carreira e usasse o dinheiro que já havia conquistado para abrir um negócio local e levar uma vida tranquila e segura em Memphis. Elvis e Gladys discutiam por causa disso, inclusive. Ela continuou pensando no bem-estar dele, tentando protegê-lo até o dia de sua morte. Quando Elvis ingressou no serviço militar e souberam que ele iria para a Alemanha, Gladys não se aguentou de preocupação. Na cabeça dela ainda viviam por lá os horrores da Segunda Guerra Mundial, e ela não suportaria Elvis envolvido nisso. Quando Gladys adoeceu, ela pediu que Minnie May acompanhasse Elvis para a Alemanha, para cuidar dele, e assim foi feito. Elvis nunca se recuperou de verdade da falta que sua mãe fazia. Poucos dias antes da própria morte, em 11 de agosto de 1977, Elvis visitou o túmulo de sua mãe no cemitério, levando flores azuis. Amor de mãe é o tipo de amor que nada substitui e é capaz de deixar um vazio profundo para todo o resto da vida de alguém. Uma fã dedicada, Chantai Parrish, acompanhou e compartilhou como publicado no livro Behind the Image. Chegamos em Graceland por volta das 19 horas e ficamos chocados ao ver Elvis saindo em sua Harley Davidson, com um arranjo de flores azuis amarrado na parte traseira. Fui rapidamente para a guarita e perguntei a Harold Lloyd: É quem eu acho que era? Harold disse: Sim, era Elvis, mas não o siga. Esperamos lá e ele voltou para Graceland em uma hora. Fomos prestar uma homenagem à sua mãe no cemitério Forest Hill, nunca pensando na possibilidade de Elvis aparecer. Na manhã seguinte, 12 de agosto, fomos novamente ao cemitério Forest Hill e lá no túmulo de Gladys estava o arranjo de flores azuis que tínhamos visto na noite anterior na motocicleta.
Elvis tinha ido visitar sua mãe em um momento pessoal e tranquilo. Em memória de Gladys Presley.